é poderoso, é grandioso, é perfeito para transformar vidas, para tirar uma pessoa de um lamaçal do pecado, de um lugar onde muitos diziam que não ia mais sair, daquela pessoa que ouvia: você não vai ser ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. E não é para me exaltar, mas hoje eu posso dizer que Deus me levou a grandes lugares, aonde eu ouvia que eu não ia chegar a lugar nenhum. Deus me levou a grandes lugares. Então Deus, Ele transforma. Ele pega toda a palavra negativa e põe o positivo, mas não o nosso positivo. Porque nós temos um plano, mas Deus tem planos muito maiores do que o nosso. Para quem não me conhece, meu nome é Daiane Bernardi, eu sou sobrinha do Dilei, meu tio Dilei, meu pai é Down, minha tia, não costumo dizer tia, não, mas minha tia é Patrícia. E é uma honra para mim estar aqui hoje. Já estive aqui há 17 anos atrás louvando, eu louvava naquela época, e hoje eu sou palestrante. Eu sou psicanalista clínica, terapeuta e faço palestras, Levo a mensagem de Deus, o conhecimento que Ele me proporcionou, e além do meu dele, aonde eu for chamada. Eu quero estar lendo hoje 2 versículos no livro de João. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, uma passagem bem conhecida, no seu capítulo 12, no versículo 3. João, capítulo 12, no seu versículo 3. Que diz assim: então Maria, tomando uma libra de unguento nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. No versículo 5, Judas vai dizer assim: por que não vendeu esse unguento por 300 denários ou dinheiros e não deu aos pobres? Oremos. Senhor meu Deus, obrigada por essa oportunidade. Que nessa noite não seja mais eu, mas que seja a tua voz, a tua mensagem que vá de encontro com todos os corações. Amém. Podemos sentar? Uma passagem bem conhecida, onde Maria vai lá, compra um unguento muito caro, sentiu no coração dela de fazer esse ato profético com Jesus. Um detalhe nessa mensagem é que ela não perguntou a ninguém que ela deveria fazer isso. Ela não pediu autorização de ninguém para chegar até os pés de Jesus e ter essa atitude. Ela não pensou: é muito dinheiro, é pouco dinheiro, que vão pensar de mim, que vão falar de mim, como que vão olhar para mim. Ela simplesmente teve a atitude de fazer. O que eu quero trazer aqui hoje é um pouco sobre o que Deus tem me ensinado nos últimos dias. Deus tem me ensinado sobre a sensibilidade do Espírito Santo. Ele tem me ensinado a escutar mais, a esperar mais, a confiar mais, a acreditar mais. Daí são coisas simples. Para quem? Porque para mim esperar, confiar e acreditar que vai dar certo era muito difícil. Eu acreditava, eu confiava, mas eu esperava. Esperar não era fácil para mim, não. Esperar nunca foi fácil. Então Deus, Ele nos convida a ter sensibilidade
sensibilidade. O que é essa sensibilidade? Ouvir a voz do Espírito Santo a todo momento. Talvez Deus tenha direcionado você a algo e você não está entendendo. Talvez dentro da sua casa, Deus fala com você nos mínimos detalhes, mas como nós estamos tão atarefados, tão na correria do dia a dia, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós não conseguimos nos atentar ao que Deus quer conosco. A nossa vida espiritual com Deus, ela não está somente no templo. Ela não está somente 2, 3 vezes por semana. Mas Deus nos convida a ter uma vida 25 horas por dia com Ele. E é difícil. Porque eu não sei você, mas eu acordo 6 horas da manhã, já estou trabalhando 6 horas da manhã. Trabalho em casa, estou ali editando, fazendo a minha agenda das terapias, estou trabalhando, levanto, vou fazer o café, tomo meu café, volto a trabalhar, daqui a pouco eu vou fazer o almoço, volto a trabalhar. Hoje o meu dia foi uma correria. Eu fiquei, gente, eu fiz tanta coisa, como eu não consegui? Fiquei analisando tanta coisa que eu fiz hoje, depois eu consegui fazer isso tudo mesmo. Mas e o momento com Deus? E é aquele momento que nós paramos para ouvir a voz do Espírito Santo. E é aquele momento que nós tentamos olhar para algo que está acontecendo na nossa frente e tentamos tirar daquilo o que Deus quer nos dizer, o que Deus quer falar conosco. Então Deus nos convida a ser sensíveis. E como buscar essa sensibilidade? Eu sentadinha aqui, estava meditando 17 anos atrás, onde eu não conhecia Jesus, só para falar. Já ia, porque eu fui uma criança um pouco perdida. Aonde me chamavam, eu ia, porque os meus pais, meu pai está aqui, os meus pais não eram cristãos. Eu não cresci em um lar cristão, eu cresci em um lar disfuncional, onde todo final de semana era bebida, era forró, era jogatina. Eu cresci em um lar disfuncional. Aí passava um tio, vamos para ali? Vamos. Passava uma tia, vamos lá? Vamos. Passava uma vizinha, vamos lá na católica? Vamos. Passava lá na adventista? Vamos. Eu não sabia, mas Deus já tinha algo comigo desde a minha infância. Mas por não ter aquela direcionamento dentro do lar, eu ia com quem me chamava. Mas eu já era sensível à voz do Espírito e eu não sabia. Até que um dia eu me deparei aos meus 17 anos, quase 18 anos, em uma situação muito crítica da minha vida, muito crítica, aonde uma pessoa que não está aqui presente hoje, que foi a dona Ana, me parou no ponto de ônibus. Eu não sei porque que eu vou contar isso aqui, porque não estava planejado. Me parou no ponto de ônibus lá no centro de Guarapari. E ela falou assim, eu quero ir na sua casa. Só que, gente, eu não era qualquer pessoa. Eu era uma pessoa bem ruim. Eu era uma pessoa muito ruim. Que eu olhava para alguém, essa pessoa chegava dentro da mim e olhava para ela, perdeu alguma coisa? Não importava quem. Não importava quem. Podia ser traficante, podia ser qualquer pessoa. Andava nesse balcão e outros lugares, muito pior de cabeça erguida. E era respeitada. Então, quando ela falou assim, eu quero ir na sua casa, eu falei, fazer o quê? Não, eu só quero ir pra quê? Só ir. Eu falei, vai. Eu nem sei como que eu falei, só Deus mesmo, né? Eu falava, vai, né? E ela foi. Eu não ouvi uma palavra do que ela me disse naquele dia. Se eu perguntar o que ela foi, o que ela te falou, eu não tenho ideia do que ela me falou. Eu sei que, de repente, aquela igreja ali de Jabaraí, sem brincadeira, gente, eu cortava a volta. A porta era aqui, desse lado, eu passava do outro lado para não passar na porta. Eu não botava o pé naquela porta. Eu odiava aquela igreja com todas as pessoas. Ao ponto de passar na rua e atravessar para não passar na porta. E aí um dia, minha vizinha falou, vamos ali. Ela falou tanto assim, vamos para Berlim. E aquele dia foi um grande dia na minha vida.
aonde eu conheci o lado espiritual de verdade. E Deus começou a transformar a minha história a partir daquele dia. E eu me lembro que depois que eu aceitei Jesus, passaram uns 15 a 20 dias, passou alguém, né, um traficante, falou assim: olha, aquele lance deu certo, vamos. Não posso não. Por quê? Eu aceitei Jesus no Cristo. Para aceitar Jesus, para. Aceitei Jesus, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Aceitei Jesus. Menos de um mês depois, aquela pessoa estava sentada dentro da igreja de Jacareí. Eu não vou dizer nome, mas estava sentada dentro da igreja de Jacareí, porque ele foi lá ver com os próprios olhos se eu havia aceitado Jesus. E ele aceitou Jesus. Através de um não, eu aceitei Jesus. E dele ir e ver com os próprios olhos. Então nós não entendemos a forma com que Deus trabalha. Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia de nada. Continuo não sabendo. Morei 8 anos nos Estados Unidos. Vivi grandes histórias. Estou aqui tem 2 meses e alguma coisa. E desde o início do ano, em janeiro, eu senti que era para ir a outro país. Nunca imaginei que eu ia estar no Brasil. Mas eu senti de ir embora. E eu comecei a arrumar as coisas. Não falei nada com meu pai, nada com a minha mãe. Eu vou fazer uma surpresa para eles. Eu de vez em quando ligava e falava: ó, eu vou chegar esse ano de surpresas. E ninguém acreditava. Fiquei 8 anos lá, né? Ninguém acreditava. E eu comecei a fazer os planos. E nesses planos, eu fiz um plano assim: eu vou chegar no Brasil, vou fazer festa com a minha mãe, festa com meu pai, eu vou passear até ir para Portugal, né? Vou passar pelo menos, no mínimo 2 meses com eles aqui no Brasil. Não foi o que aconteceu. Quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, minha mãe estava doente. Para quem não sabe, minha mãe já faleceu tem quase 2 meses. E eu ouvi a voz do Espírito Santo. Quando ela estava doente, eu falei: Senhor, eu só vou se o Senhor me der condições e abrir as portas para mim ir, porque eu não posso abandonar a minha vida, tudo que está aqui, sabe assim, né? Tem marido, tem 2 gatos, tem casa, tem tudo, não dá para fazer assim, não posso voltar mais para os Estados Unidos. E Deus abriu as portas. Então é o momento de ir embora. Meu marido está lá. Estou voltando ano que vem. Difícil. A gente acostuma com alguém, né? Não fica na orelha da gente, né? Tá lá, só ano que vem. Mas eu orei a Deus. Eu perguntei para Deus: Senhor, meus planos eram de ir e de passar 2 meses com a minha mãe, no mínimo 2 meses até 6, que é o plano que eu tenho. Me diz uma coisa: eu vou chegar no velório, como é que vai ser? E aí eu liguei o carro, fui trabalhar numa sexta-feira, e o primeiro louvor que tocou no YouTube foi Portões Celestiais. Quando ele tocou Portões Celestiais, sem nem eu ter escolhido, eu já entendi o recado de Deus para minha vida. Eu ouvi aquele livro o dia inteiro. Eu sabia que Deus ia levar minha mãe naquele livro. Aí eu pergunto para você: como é que é adorar, que é glorificar, que é confiar nos planos de Deus, quando a resposta de Deus diz não? Como que é isso? É muito difícil. E assim como Maria, eu fiz algo que para muitos era loucura. Porque quando Judas chega aqui para ela e fala: por que você não vendeu e deu os povos? Ele chamou ela: você é doida. Você está fazendo uma loucura com
você, o que você está fazendo isso? Está jogando dinheiro fora. E era com o próprio Cristo. Está jogando dinheiro fora. Às vezes nós temos atitudes na nossa vida que para outras pessoas é considerada loucura. É considerado que você está fora de si. O que essa pessoa está fazendo? O que essa pessoa está pensando na vida? Mas eu digo algo para você. Se é Deus que está falando com você, apenas confia. Não importa o que as pessoas vão dizer, se é loucura, se é doideira da sua parte, se você não sabe o que você está fazendo, se você perdeu o juízo, não importa. Porque a própria palavra de Deus diz que nós seremos taxados como loucos por amor a Ele. Então eu simplesmente coloquei toda a minha vida em 2 malas e vim embora do Brasil. Marido ficou para trás, 2 gatos ficou para trás. Joguei 80% das minhas coisas no lixo. Deu nem tempo de doar, foi tudo pro lixo. Aí você imagina você olhar para um quarto sapato, olhar para o outro e falar, eu quero os 2, eu só posso um. Gente, é coisa simples. Ah, mas é só uma roupa. Eu pergunto para você, a sua vida caberia em 2 malas? Toda a sua vida que você tem hoje caberia em 2 malas para você ir embora? O que é que você colocaria em 2 malas na sua vida? O que é que você separaria para ficar com você? Para que isso engrandecesse o nome de Jesus na sua vida? Quais são as pessoas que você tiraria da sua vida? Apesar de ter 20 anos de convivência, 30 anos de convivência, mas para que Deus possa falar com você diretamente. Uma das coisas que eu li ontem foi sobre Jó. E ele reclama com Deus no meio da tribulação. Ele fala, Senhor, tiraste de mim os segredos que o Senhor tinha comigo. Ele tinha uma intimidade particular com Deus tão íntimo que Deus contava segredos para ele. E quando ele estava no meio da tribulação, no meio do problema, ele pensou que Deus já tinha esquecido dele. As pessoas falam assim, Jó é o pai da paciência. É a maior mentira que existe. De paciência nenhuma. Ele desejou a própria morte, ele pediu para Deus matar ele. E ele reclamou com Deus. Quem não leu, eu convido a sentar uma hora e ler a oração de Deus, de Jó para Deus. Pura murmuração. Mas o que você tem tirado da sua vida para permanecer na presença de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Às vezes Deus vai usar quem está dentro da sua casa para falar com você, porque é a pessoa mais próxima. Para quem é casado, Deus vai usar a sua mulher, Deus vai usar o seu marido para falar com você. Só que às vezes uma repreensão de quem está do nosso lado, nós não vamos aceitar. Nós não vamos ouvir, porque está muito próximo. Você vai achar, cheia da paciência. Cheia da paciência. Mas na verdade pode ser o Espírito Santo de Deus usando aquela pessoa, aquele indivíduo que está com raiva daquela pessoa naquele momento, para falar com você. Então nós precisamos ter a sensibilidade, orar a Deus, pedir a Deus, ouvidos espirituais, olhos espirituais, para podermos enxergar aquilo que os olhos humanos não é capaz de enxergar, para ouvir aquilo que nós, naturalmente, nunca iremos ouvir. Sabe aquela sensação que você tem, eu não devo passar por aqui? Não, melhor não entrar aqui? É o Espírito Santo. Só que Ele quer nos conduzir o tempo integral dentro da sua casa. Eu não sei vocês, mas eu já lavando louça, eu já senti tanta presença de Deus que eu comecei a falar em sério lavando louça. Deus está no lavar louça, no limpar uma casa, no seu trabalho, onde você trabalha, Deus está. Aquilo que você fizer e pensar e levar os seus pensamentos a Deus, ali a presença de Deus vai estar, porque ela anda contigo o tempo inteiro. Só que você precisa convidar a presença do Senhor. Você precisa chamar Ele. Deus sabe de todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz, abra
a boca e clama a mim. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. O tempo inteiro Deus fala, abre a boca, me chama, proclama. O tempo inteiro Deus faz isso. Deus nos mostra na palavra de Deus o tempo integral para que nós possamos falar o tempo inteiro com Deus. Mas é falar não apenas no sinônimo de murmurar, de reclamar, mas de adoração. Senhor, deu ruim aqui. O que eu posso aprender com isso? Uma experiência que eu aprendi como terapeuta é que todas as pessoas carregam traumas. Você fala, não tem trauma, mentira. Mentira do inimigo da sua vida. É a verdade, tem que libertar. Todas as pessoas carregam, porque nós somos forjados pelas adversidades da vida. Nós somos forjados pela bancada da vida, pelo não, pela porta fechada. Nós somos forjados nisso daí. Isso machuca. O que as pessoas ficam presas emocionalmente é quando você passa por uma prova, por uma tribulação na sua vida e você não aprende com aquela tribulação. Você não aprende. Às vezes a pessoa está repetindo a mesma prova 20 vezes. A pessoa não sai dali 20 vezes passando a mesma prova. Por quê? Uma vez eu vi do meu tio que está aqui do meu lado e falou assim, sabe, há meses atrás, um adolescente, não preciso contar a idade, né? Meu adolescente, ele falou assim, sabe, na escola, tem 12 meses para estudar, né? Se você chegar lá no final dessa atividade e reprovar as provas, você vai fazer tudo de novo. Assim é a vida. Ele só falou essa frase que ele deve ter lembrado. Eu era adolescente. Hoje eu penso que você passa por uma adversidade, por um problema na sua vida e não aprende com isso, você vai repetir o mesmo problema e na maioria das vezes de uma maneira pior. Mais problema. Porque se não aprendeu com o nível 1, vai tentar aprender com o nível 2, com o nível 3, com o nível 4. Porque não fomos capazes de olhar para aquela tribulação, de olhar para aquele problema e falar, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso mudar nisso aqui? O que eu posso tirar de bom disso daqui? É impossível tirar coisas de bom daqui. Nada é impossível. Nada é impossível. Quer algo que seria impossível? O que você pode tirar de bom da morte do nosso Senhor Jesus Cristo? É uma morte, uma crucificação. O que você pode tirar de bom para a sua vida? Nossa salvação? Nosso contato direto com o Pai? Mas para isso alguém teve que sofrer. Alguém teve que passar pela pior dor da vida. Então todas as dores, elas são capazes de nos trazer aprendizado. Elas são capazes de nos transformar e de nos lapidar. Nós somos lapidados pela dor. Então sempre que você estiver passando por uma dificuldade, pergunte a Deus, o que eu posso aprender com isso? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Toda vez que alguém fala alguma coisa com você, mesmo que você se sinta reprovado, tipo a esposa falou com o marido, e o marido está se sentindo reprovado em alguma situação, para e pense, o que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu posso melhorar nisso? Porque nós precisamos estar em constante evolução, em constante aprendizado. Nós precisamos estar nisso, nós precisamos evoluir todos os dias. A palavra de Deus diz que a verdade, ela liberta, mas é toda a verdade. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus de ponta a ponta, já leu ela aqui 20, 30, 100, 200 vezes. Mas aí olha para quem está do lado, para a esposa, para o esposo, ou até para si próprio. Faz ideia de quem é. Às vezes a pessoa não faz ideia de quem ela é. Realmente, será que a verdade está libertando? Nós precisamos encarar toda a realidade da vida.
Deus nos convida hoje a sair do comodismo, a sair do papel de só vir para a casa do Senhor, orar, adorar, ir embora e viver a sua vida normalmente. Qual é o tempo de você fazer algo de bom na sua vida? É hoje. O amanhã não pertence a nós. Se você pensa assim, o tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Deus. Será que o tempo de Deus na sua vida não é hoje? Será que não é hoje que você pode dar início a alguma coisa na sua vida? Nem que seja um passo pequenininho. Então nós precisamos nos atentar a isso. Não há tempo. Tem um relógio ali enorme naquela parede ali. Eu estou olhando para ele, assim, incansavelmente. Aquele relógio ali, ele não vai parar para nos esperar. Ele não vai parar para esperar você. O tempo ele não vai parar para esperar ninguém. Ninguém. Nós precisamos fazer hoje. Eu não sei o que Deus quer dizer nessa mensagem hoje. Mas eu sei que o que Ele tem dito para mim é que é tempo de sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. É tempo de mudar a nossa trajetória, de mudar a nossa história. E para isso nós precisamos mudar as nossas atitudes, começando a ser bons ouvintes. No mundo que nós vivemos, hoje você só ouve de ansiedade, depressão, e por aí vai. Isso sempre existiu. Sempre existiu. Sempre. Jesus passou por ansiedade. Jesus chorou lágrimas de sangue por ansiedade. Só que ele não permitiu as pessoas daquela época, Elias que desejou a própria morte, Jó que desejou a própria morte, nós podemos falar uma depressão, eles não permitiram que isso paralisasse eles. Até foi por um tempo paralisado, mas teve um momento que teve que se levantar e seguir em frente, se levantar e fazer alguma coisa. Teve que fazer alguma coisa. Então o tempo é hoje. Nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida nos paralise mediante a tudo. Nós acordamos depressa, tomamos café depressa, sai com pressa, trabalha com pressa, chega em casa com pressa. Às vezes até vai dormir com pressa, não consegue dormir. Mas quando vem dormir, pouca coisa, porque está sempre com pressa. Para quê? Para quê? Quando eu recebi o não de Deus na minha vida, quando Deus falou comigo que eu não ia ter o momento que eu queria ter com a minha mãe, eu fiz uma pergunta que todo mundo faz. Por quê? Esperei tanto tempo. Tem 8 anos, estou desde o início. Senhor, estou desde janeiro contando que isso tudo ia acontecer na minha vida. Eu ainda não tive essa resposta. Talvez eu não vou ter nunca essa resposta. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, me deu a oportunidade de chegar e vê-la viva. Sabe aquele hino, Portões Celestiais, que eu fiquei na minha cabeça ali numa sexta-feira, quando eu cheguei aqui? Eu ensaiei aquele hino. Entrei no hospital, olhei para ela e ela falou: oi, Mariana. Sem nenhum sorriso no rosto, sem nenhum tipo de expressão pela medicação. Eu fiquei pensando: Senhor, por quê? Por quê? E aí eu conversei com ela: mas você sabe quem eu sou? Sei. Eu já tive uma das conversas mais profundas da minha vida foi naquele leito de hospital. Foi: Senhor, eu não entendo, mas eu vou louvar com ela. E aí eu comecei a louvar esse hino, Portões Celestiais, com ela.
E ela começou a louvar junto, a cantar junto e falar: glória a Deus, aleluia. E eu cantando, tentando segurar as lágrimas e perguntando na minha cabeça: por quê? Mas ela lá, aleluia, glória a Deus, cantando o refrão do hino. Depois ela falou assim: seu tio, eu fui na casa do seu tio, beberando, fui na casa do seu tio e ele cantou um hino. Depois eu perguntei para ele se ele realmente tinha cantado esse hino, que eu não conheço. Ela falou assim: passarinho, não sei, o hino. Que passarinho é esse que ela está cantando? E realmente meu tio havia cantado o passarinho para ela, e ela queria cantar seu passarinho, eu não sabia o passarinho. E eu falei: gente, que passarinho é esse? Não consegui gravar alguém para cantar para ela, não podia entrar com nada lá dentro daquele quarto da UTI. Mas mesmo no meio da universidade, ela estava louvando, adorando, e ela sabia que eu não ia sair de lá. Ela sabia, ela se despediu de pessoas antes de ir para o hospital. Ela sabia. E eu pedi perdão para ela, tentando conversar com ela, e ela pediu perdão para mim. E aí eu me calei, tentando segurar as lágrimas, porque a gente não pode chorar, né? Me calei e ela falou assim: o que foi? Não é nada. Eu conheço nada. O que aconteceu? Eu falei: não, mãe, eu fiz uns planos de chegar, sair com você, passear, curtir, aproveitar. Mas não aconteceu, né? Séria, seria uma expressão. Foi: não aconteceu. Mas o mais importante é que você conseguiu chegar até aqui. O mais importante é que eu estou vendo você, que você está me vendo, que a gente pôde conversar. Foi bem difícil. Falei: Senhor, eu não sei os planos, mas não me permita paralisar mediante os problemas da vida. Então hoje eu estou aqui, mais de 2 meses, sem meu marido, sem meus gastos, sem minhas coisas, sem minha casa, na casa do meu pai, sem minha mãe. Meu pai já passou por cirurgia dentro desses 2 meses. E nós não sabemos. Mas de uma coisa eu tive a certeza: que a minha mãe foi para o céu. Porque eu nunca vi alguém no leito de morte adorar, glorificar, agradecer a Deus, pedir para cantar hino. Vamos cantar. Nunca vi. Isso aqui que nós estamos vivendo, a igreja está muito mais bonita do que 17 anos atrás. Tudo que nós estamos vivendo aqui não é nada. Sua vida é passageira, sua vida está cronometrada igual aquele relógio na parede. Como é o dia? E se hoje fosse o seu último dia? Será que você está ouvindo a voz do Espírito Santo o suficiente para hoje ser o seu último dia? Eu me fiz essa pergunta, eu falei: Senhor, o medo que eu mais tenho na minha vida é de ir para o inferno. Quem não tem esse medo deveria ter. Porque nós vivemos tão no automático que a salvação pode passar assim, ó. Quando você piscar, ué, onde é que eu estou? Ou vai ter o Espírito Santo de Deus te recebendo ali, ou vai ser outra história. Então por isso nós precisamos todos os dias, precisamos viver, fazer planos, construir uma trajetória. Nós precisamos saber que os planos de Deus são maiores do que os nossos podem ser alterados. E nós precisamos aprender a lidar com a dor. Nós precisamos lidar com o não. E se Deus disser não,
eu não vou te dar aquilo que você está querendo. Se Deus disser não, como você vai ficar? Porque a questão não é o não de Deus na sua vida, mas é a sua reação mediante o não de Deus. Se Deus disser não, como é que você vai ficar? Como que vai ser a sua reação? Então peça a Deus sensibilidade à voz do Espírito Santo, para que Ele te mostre além do que os olhos carnais são capazes de enxergar, além do que os ouvidos espirituais, além do que os nossos ouvidos carnais são capazes de ouvir. E que Ele nos dê ouvidos espirituais, olhos espirituais, boca espiritual. Sabe quando a palavra, eu estou terminando, quando a palavra de Deus diz assim que nós não devemos falar palavras torpes, não é palavrão não, também, mas a palavra torpe, ela é qualquer palavra que vai ferir o outro. As suas palavras estão trazendo cura na vida das outras pessoas ou destruição? As suas palavras estão engrandecendo o nome do Senhor ou não? Nós precisamos nos atentar a isso, porque a nossa língua, a palavra de Deus diz que é como fogo no meio de um matagal. Caiu, se alastra. E difícil de recuperar. É difícil. Quando ele fala da morte, ele não fala da morte carnal, da nossa morte espiritual, da nossa morte emocional. Porque a palavra de Deus diz assim: para onde vai a sua alma? Não é para onde vai seu corpo. Seu corpo nós já sabemos. Para onde vai a sua alma? Você tem cuidado da sua alma? Tem sido sensível à voz do Espírito? Está ouvindo coisas santas, coisas boas, vendo coisas agradáveis a Deus, tirando o seu tempo para ter ali uma prioridade, um tempo de qualidade com Deus? Então que você possa refletir nessa noite e ir para casa pensando: estou tendo sensibilidade à voz do Espírito Santo na minha vida? Porque essa sensibilidade não depende de quem está do seu lado, não depende do ambiente em que você pertence, depende de você. Porque quando você der ouvido à voz do Espírito Santo, você não vai entrar em qualquer ambiente, você não vai estar em qualquer lugar, porque o Espírito Santo não vai deixar, você vai se sentir incomodado. Então reflita, não somente agora, não deixe essa mensagem ficar da porta para dentro, mas leva, marca a voz do seu coração. O que você pode fazer? Porque lembre-se, aquele relógio, o tempo, está cronometrado para cada um de nós. Porém, nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Mas Jesus está voltando a cada segundo para alguém nessa terra. Então, eu quero agradecer a minha oportunidade e que você possa refletir na mensagem de hoje, pensando aonde você pode melhorar, o que você pode aprender com as circunstâncias da vida, o que você pode tirar de bom para não repetir a prova. Pense sobre isso. Amém?